Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que estreia todas as quartas-feiras no YouTube e na página da Rádio Fraternal, que é www.fraternal.net.br. É sempre uma grande alegria, uma imensa honra estarmos aqui para esse dia tão especial aqui na rádio. Esperamos que seja também especial a todos aí que nos acompanham. A gente recomenda, que vocês também façam a visita ao site da Rádio Fraternal, porque lá todos os conteúdos, matérias e programas da rádio estão disponíveis para a sua apreciação, Então, sempre é um conteúdo edificante, os programas também visam o auxílio, e visam o auxílio à elevação moral, ao seu momento. Então, é sempre muito importante que tenhamos aí a visita de vocês e, gostando do conteúdo, nos darem um retorno através de sugestões, de comentários e deixando lá o seu like, o seu curtir, Isso auxilia muito e nos dá um parâmetro para continuarmos. Meu nome é Kátia, serei eu a conduzir o Evangelho de hoje. Estou acompanhada aqui do Daniel e da Márcia, amigos que ajudarão aqui nos comentários da lição de hoje, que é a lição de hoje, do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, os itens de 10 a 12. No caso do item 12, a gente só vai ler o primeiro parágrafo. O item diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, para que vocês possam aí abrir o Evangelho de vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quem não tiver e estiver nos acompanhando pelo YouTube, o texto fica logo abaixo do vídeo, é só você descer com a setinha, poder acompanhar a leitura. Vou aqui dar um recado mais recente da rádio. Atualmente estamos deixando aqui conosco à mesa um caderno de vibrações e intenções, que são dirigidas àqueles ouvintes, amigos que nos acompanham e que interagem conosco, deixando ali pedidos de orações, de preces, que certamente a espiritualidade maior que nos acompanha e acompanha a vocês aí em seu dia a dia, estará de pronto buscando o auxílio, o medicamento necessário. Claro que é interessante, ao nos acompanhar, que vocês também deixem ali a sua água, para fluidificar, e nela também será, certamente pelos nossos benfeitores, colocado ali um medicamento que vai lhe dar um alívio, um conforto, Bom, vamos começar então o nosso Evangelho de hoje. Começaremos com a prece inicial, que eu vou pedir a Márcia aqui para fazer para nós. Por favor. Então, tá bom. Bom, então assim nós vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até Jesus, a toda a legião do Evangelho, pedindo para que eles nos abençoem e nos iluminem nesse momento. Pedindo para que eles nos inspirem, que faça com que esse estudo de hoje seja de um grande proveito para todos nós, que aqui estamos e aos ligados a nós, através da internet, através do YouTube, e que nesse momento nós possamos adentrar junto com eles, em todas as casas, em todos os locais, que onde haja a necessidade de muita fé, de muita paz, de muito amor, de muita reflexão, pedindo para que eles iluminem cada canto dessas casas ou desses lugares, que nem sempre é uma casa, mas assim a gente pode ter um hospital, um presídio, qualquer lugar que seja onde esse Evangelho seja levado e que haja necessidade, pedindo para que eles nos iluminem o planeta, que passa, como sempre, por grandes necessidades, por grandes transformações, que a espiritualidade toda, ligada a Jesus, possa abençoar a cada canto
desses lugares e desse planeta. Abençoe a todos nós. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos à leitura do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Item 10. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Item 11. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: E se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Item 12. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sobre diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, e que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Bom, a nossa leitura vai até aqui e já nos dá bastante reflexão, nos traz bastante reflexão com as palavras lidas, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Nesse sentido, nos está sendo levado à reflexão o ensinamento de Jesus, que a partir do momento em que nós nos permitimos conhecer e deixar com que esse ensinamento de Jesus entre em nosso coração e esse ensino, entrando em nosso coração, desperte o nosso desejo de nos tornar melhores, de seguir os ensinos de Jesus, a nossa responsabilidade se torna muito grande.
E está comparando aí com aquele que ouve também em diversas situações e não segue, mas ele não abriu o seu coração àquele ensino. Ele está ouvindo sem compreender, falando sem entender. Então, esse que frequentam, vamos supor, pessoas que leem o Evangelho, que frequentam templos religiosos, mas não permitem que os ensinos ali pregados entrem em seus corações e façam a transformação necessária em suas vidas, eles são aqui tidos como menos culpados ou menos responsáveis pelas consequências desse aprendizado. Não sei se todos vão compreender a minha forma de dizer, mas eu acredito que com a leitura isso se esclareça também. Então é como um comparativo interessante, é como aquele patrão que dá as suas coordenadas, as suas ordens, mas o funcionário, o empregado, não compreendendo bem, faz do jeito que compreendeu. Ele é menos cobrado, vamos dizer assim, menos responsabilizado do que aquele que sabia exatamente o que o patrão queria e não fez corretamente, não cumpriu. Então, vou abrir aqui os comentários, porque eu acredito que a gente pode conversar melhor em mais pessoas. Sim, vamos lá. Vai lá você, Daniel. Isso. A lição foi dada, né? Eu vejo esse capítulo aqui, esse item aqui, muitos chamados, poucos escolhidos, é nesse sentido. A lição foi dada. Não dá para a gente alegar a ignorância, é isso que ele está falando. Nós já estamos num ponto evolutivo, ainda que estejamos quer levar para o lado da evolução dos mundos de provas e expiações, mas esse é o chamado. É o momento da regeneração, não só do planeta, mas nosso também. Então, ficar sob a alegação que desconhecia, o que não sabia, não funciona mais. Com respeito aos ateus, aos incrédulos, e quando a gente fala incrédulo, entra vários tipos de incrédulos também, que aqui a gente pode dizer, né? Porque existe aqueles que têm a religião, hoje é muito comum, eu sou tal religião não praticante. Agora é a moda. Verdade. Né? A gente ouve muito. Veja só, no Espiritismo não dá para você falar isso. Porque o que é o Espiritismo? É o cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? É a palavra pura do Cristo. Então, por que muita gente deixa de frequentar a doutrina espírita? Incompatibilidade. Mas que tipo de incompatibilidade? Porque pega. Na hora que fala assim, ó, isso está errado, você tem que fazer diferente, eu prefiro não saber. Alegar ignorância, né? Isso. Eu prefiro fechar o livro, eu prefiro não saber. Porque assim é isso que você falou. Eu não sabia. Só que não dá para você voltar atrás. Você já teve a noção. É como Jesus fala. Ele está falando aqui, ó. Você se acusa, você começa a se acusar. Por quê? A sua consciência te cobra, você vai ver o que você está fazendo errado. A hora que você lê o Evangelho de mais de 2000 anos, e a gente vê como ele se encaixa perfeitamente no nosso dia a dia. É um ensino por que isso? Né? Então, e por que isso? Porque a gente continua com os mesmos defeitos. Então, enquanto não mudar, não progride. Então, a velha visão do Deus punitivo também não existe mais. É o que ele está falando aqui. A forma que ele põe de açoites, de chicotada, é o próprio sofrimento nosso. Eu busco não compreender, permaneço no erro e quero que tudo melhore. Né? Se a gente traz para o lado, digamos, do material, fica fácil. A quem muito foi dado, muito será pedido, é o funcionário que tem um alto cargo. Ele ganha bem, mas a responsabilidade dele é grande. Aqui no Evangelho é a mesma coisa. Você tem conhecimento de fazer o bem. E por que não faz? Porque eu não quero. Tem outra alegação. Não dá para você falar diferente disso. É porque eu não quero fazer. É porque mexe com os meus interesses, então eu não faço. Eu acho que eu vou estar sendo bonzinho, vou estar sendo, como muitos dizem, eu vou estar sendo bobo, vou ser passado para trás. E aí a gente esquece que cada um tem sua conta. Né? Cada um por suas obras. É tudo isso que o Evangelho vem nos ensinando, é tudo que Jesus veio falando. Então não dá para você, depois que você toma conhecimento, falar, eu não sei de nada disso. Não dá. E aí também vem onde ele fala que os espíritas será muito, né? Porque a base toda do espiritismo é essa reforma moral. E veja, né? Quantos exemplos acontecem no nosso dia a dia de você fazer uma caridade simples que seja. Esqueça a caridade material um pouco. Esqueça, mas
de uma palavra de conforto, de uma presença, e que você vê a pessoa triste, mas até conheço, mas não vou ser intromissivo. Pergunta, tá tudo bem? Às vezes é a deixa para você a pessoa prestar um auxílio, né? Então, por isso fala, o espírito é muito cobrado. Por quê? Porque ele conhece tudo isso e sabe que a caridade não é só material, sabe que a caridade é muito ampla. Então pode exercer o que o Cristo nos falou de diversas formas e a todo instante. E a oportunidade da caridade é passageira. Ela veio, você não pegou, passou. Sim. E aí fica o quê? Poderia ter feito melhor. Ficou só pensando, né? Eu devia ter falado, eu devia ter perguntado se precisava de ajuda, devia. E a gente passa uma vida devendo, veja só, a gente passa uma vida devendo e não fazendo. É a questão da comodidade, é a questão do fazer custa, não custa dinheiro, mas custa tempo, custa disposição, boa vontade, colocação de amor, né? E não é todo mundo que está disposto a fazer isso. E isso é a grande cobrança. Como a gente sempre diz, né? Aqui é uma escola, não tem como a gente pensar nessa vida que não seja estamos numa escola. A associação fica mais fácil, né? Sim, entendeu? E não adianta você querer chegar numa universidade e querer fazer uma provinha ali do primeiro ano primário. Nunca vai ser assim. Então, você aprendeu, você passou por isso, você está aqui, nós já estamos aqui há muitos cursos e muitas séries, e vai ser cobrado da gente, é cobrado isso da gente, porque querendo ou não assumir, porque eu acho que esse é o grande ponto da gente, assumir que sabemos. Como você disse, é mais fácil deixar ali do lado, eu não sei, não, mas o assumir que você sabe causa... Assumir e erguer as mãos e trabalhar, né? Assumir que você sabe que lhe requer um trabalho. E o trabalhar é que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. E é como você disse, a caridade é todo instante. Não pense que em caridade é um grande momento, é uma grande situação. Não, uma grande doação material, né? Entendeu? Ou me dispor a estar em algum lugar, me planejar para ir em tal lugar e fazer tal coisa. Até porque a gente já cansou de discutir, né, esse tema, né? O que faz a mão que não saiba a mão esquerda e que faz a direita. Exatamente. Ou seja, faça e não faça alarde. Exatamente. Né? Não torne a caridade um flash. Exatamente. Então é aquela coisa, a caridade muitas vezes, como você disse, alguém precisa e você não pergunta, e aí como tá, não sei o quê. Ou às vezes você ir num canto e fazer uma oração, uma prece, eu não vou conseguir chegar porque às vezes eu vou incomodar, mas vai no seu cantinho, faz uma prece para que Deus ajude ela na sua necessidade. Esse momento de você pensar no outro e fazer qualquer coisa pelo outro, eu acho que é o grande pedido de Jesus para todos nós. Né? E a lição que pega, eu vejo, né, que me ajuda muito, todos os dias eu tenho ela, a primeira do dia, não faça para os outros que você não gostaria que te fizesse. Então, é só pensar isso em toda atitude. Se você levar isso para tudo, já é meio caminho andado. Exatamente. Você vai pensar duas vezes, e se fizessem para mim? Aí vai vir, mas ele fez isso para mim. Não retribua o mal com o mal. Isso. A gente também aprendeu. Então, assim, lição a gente tem de sobra. Tá vendo como a gente sabe? Você vai recapitulando na conversa, você vai lembrando das lições do Evangelho. Exatamente. Não adianta ficar lendo. Porque se a gente ficar lendo, são os incrédulos também. A gente lê, mas não exerce, não tem nada a ver. Qualquer curso que você vai fazer, como você estava falando, você vai para quê? Para aprimorar e para você colocar em prática. Exatamente. E por que quando é coisa divina, quando é evangelho, não levam na mesma princípio? Não tem como. E o árbitro, todos nós temos, né? A nossa consciência, né? O maior juízo, né? Maior juízo. Que é como você falou, né? Eu me pergunto, né? O que eu vou fazer para o outro que eu não quero que façam a mim? O árbitro, que é a centelha divina que a gente tem ali dentro de nós. Por isso que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Por isso que a gente sabe. A gente sabe. Porque o que dói em mim, dói no outro. Não adianta fugir disso. A gente tem lá o nivelador dentro de nós mesmos para compreender
o que deve ser feito. Quantas vezes você não passa assim, às vezes, como você falou, uma pessoa que está triste, ou às vezes uma pessoa de rua que de repente você sente aquele ímpeto de ajuda, daí você se contém, não vou me meter, não é questão de se meter, então, muitas das vezes. Aquele ímpeto que você sentiu, muitas vezes, se você não deixou ele ir adiante, é a sua consciência que estava minuto perdido, né? Que estava ali te cobrando uma atitude e você não deu vazão. É como você disse, é a centelha divina, porque muitas vezes a gente pensa que Deus está dentro de um templo, dentro de algum lugar, longe, Não, na realidade Deus está dentro de cada um de nós, né? Ali dentro do coraçãozinho de cada pequenininho, mas ele está ali. E a hora que você precisar e que a consciência bater, você vai encontrar ele ali. E a gente, ao abrir o coração para os ensinos aí do Evangelho, a gente abre a porta aí para essa centelha trabalhar e agir. E o que não se deve fazer. E aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês pensam de tudo isso que nós falamos aqui? Precisamos aí da participação de vocês, opinando ou discutindo aí entre os seus familiares, as pessoas que estejam à sua volta, né? É um momento muito especial de reflexão, e essa reflexão sobre nós mesmos, as nossas responsabilidades morais, é importante a gente fazer dia a dia, tá? Então agora eu vou dar o prosseguimento pedindo ao Daniel para fazer a nossa prece final e vibrações. Com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, nós agradecemos a oportunidade da nossa reunião, onde os nossos pensamentos convergem no mesmo sentido do aprendizado, da leitura, do aprimoramento, da leitura edificante que nos fortalece, que nos permite ser um pouco, alicerçar a nossa fé nessa robustez que Cristo nos passa através dos seus ensinamentos e seguindo adiante, sendo o Evangelho a nossa mola propulsora para seguirmos adiante, alimentados na esperança, na coragem e darmos o passo seguinte, sem esmorecer, porque jamais estamos desamparados. É lendo o Evangelho, é nesse momento, como dito inicialmente, que os nossos pensamentos convergem no mesmo sentido e que nós agradecemos então por essa oportunidade, nós agradecemos por quem somos, por onde estamos e com quem estamos, esses desafios que nos são colocados no dia a dia e que nos são colocados à prova o quão daquilo que nós entendemos que Jesus nos disse, nos exemplificou, nos falou, o quanto estamos fazendo. Essa é a nossa avaliação, essa é a nossa prova, esse é o nosso teste, essa é a nossa conduta moral, ética que devemos seguir, sendo ele referência para nós no nosso dia a dia. Referência na caridade, referência na bondade, referência na generosidade e principalmente no amor a lei de Deus e que rege todo o universo. Então que caminhemos nesse sentido, solicitando, além de agradecer mais uma vez, a luz do discernimento sobre as nossas mentes, para que tenhamos sempre as suas lições, sempre postos, sempre prontas em nossas mentes, para que então exercitemos, seja através das pernas, dos braços, dos pensamentos, de um sorriso no rosto, de um olhar franco e sincero, de um gesto caridoso, de um abraço fraterno. Também lembramos nesse momento, e é através desse pensamento que nos conduzimos a todos os nossos entes queridos, sejam encarnados ou desencarnados, e que compartilhem conosco desse momento de amor e ternura que é o Evangelho no lar, e compartilhamos com eles toda essa fartura de bênção que recebemos, sem esquecer também dos nomes que estão colocados aqui no nosso livro sobre a mesa, e que recorremos aos nossos amigos do plano espiritual, que atenda a cada um na sua necessidade, conforme a benevolência, a caridade divina, e cada um receba aquilo que é necessário nessa fase que se encontra. Nessa certeza dessa união, nós agradecemos tudo isso com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é Teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao término de mais um Evangelho no Lar, aqui na Rádio e TV Fraternal. Um pouco mais leves, um pouco mais felizes por essa conexão com o Divino, com o mais alto, com o nosso Pai. Desejamos que todos vocês tenham uma semana abençoada em seus lares, com seus familiares, com aqueles que dividem o dia a dia com vocês, e que nos vejamos na próxima semana. Então, fiquem com Deus, até a próxima semana. Até mais. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.